Temos banquinho, temos história, infelizmente. Se você não gosta, muda de canal, vai ver o pessoal saindo de lá, das bailarinas do drift, o pessoal conversando dentro do carro. Hoje temos Mercedes-Benz SLK 230 compresso, geração R170 ou primeira geração MK1. E eu sei que vocês gostariam de ver o carro na praia, mar, sol, mulheres de biquíni. Já sei. Ei, acorda, vamos voltar para a realidade. Aí é só uma IA. Hoje, Mercedes-Benz SLK 230 compresso. E temos banquinho. Vamos sentar para contar a história. Enfim, vamos para a parte histórica. 1996. 2 anos do Plano Real. Nós tínhamos uma consolidação econômica, a volta do poder econômico, uma inflação controlada. E tínhamos em 96 também uma mudança do analógico para o digital. O começo, praticamente. É tanto que você pesquisar a grande sensação do ano de 96 foi o Motorola StarTAC. Eu tive, confesso que muitos dos meus amigos aí que estão assistindo o vídeo também provavelmente tiveram, e realmente era um baita celular para a época. A gente saiu dos Nokias enormes, dos próprios Motorola, dos PTs grandes, para simplesmente da noite para o dia um celular de flip pequeno, curto e que já tinha toda a parte, do início da parte digital sendo consolidada. 1996 é o ano que a Mercedes apresenta o R170, a primeira geração da Mercedes SLK, sob a supervisão e tutela do grande designer Bruno Sacco. Se você não sabe quem é, eu não vou ficar dando uma aula de quem foi e aconselho a pesquisar na internet para saber mais sobre o grande designer Bruno Sacco. Em 1996, a Mercedes apresenta inicialmente, aparentemente, um carro conversível 2 lugares, mas que tinha um teto rígido, retrátil, chamado de Vario Roof, que foi a grande coqueluche simplesmente do carro. Era a grande vitrine deste carro, era o seu teto rígido, que fechava e abria em nada mais, nada menos do que 25 segundos. Nós temos aqui 4,10 metros de carro, com uma curiosidade. O entre-eixos deste carro é de 2,40 metros. E ele é o mesmo do Mercedes 300 SL e do Mercedes 190 SL. Enfim, vou botar meu banquinho aqui, porque teremos histórias. Vocês gostam, no final das contas. 96, como já dito, economia mais tranquila, tivemos mudança de analógico para digital e nas áreas de cinema, música e outras coisas tivemos seu canto horroroso. Tivemos Spice Girls fazendo sucesso, tivemos Backstreet Boys fazendo sucesso, tivemos para a época o clipe que deu o que falar do Metallica com os cabelos cortados com Until It Sleep do álbum Load. Eu não gosto, prefiro mais a época trash do Metallica do início de carreira. Tivemos Sepultura com Roots, Bloody Roots, álbum fodástico para a época, álbum até revolucionário para a época em questão de misturar coisa da música nordestina, da música brasileira com Sepultura. Temos na área de cinema, temos Independence Day, foi o grande filme de orçamento da época. Tivemos dos furacões lá o Twister. E temos... Tivemos Brian De Palma lançando Missão Impossível 1 com Tom Cruise. 1996 até 99, temos uma época sem muitos exageros no que diz respeito à parte de design dos veículos.
96 a 99 tivemos uma efusão de grandes carros conversíveis lançados, inspirados muito pelo sucesso da SL500, que veio antes desse carro, era um conversível maior, e do grande sucesso do Mazda Miata, carrinho japonês também curto, que simplesmente arrebentou de vender. Entre 96 e 99 nós temos grandes carros como TT, BMW Z3, Dodge Viper conversível, estou falando de carros conversíveis. Nós tivemos a maravilhosa 355 Spider, temos Dodge Viper, temos Diablo Roadster, temos os carros, acho que é Kimaera, não lembro agora, da TVR, da inglesa TVR, tivemos Lotus também, lançando grandes carros conversíveis, temos o Miata, como já dito, Honda Del Sol, e ali bem no finalzinho, quase, eu acho que já é começo dos anos 2000, mas tivemos também muito inspirado pelo sucesso desses carros conversíveis curtos, o Honda S2000, entre 96 e 99 também, não podemos esquecer, como já dito antes, temos a transição do analógico para o digital, temos até um easter egg aqui, ó, coisinha meio analógico, 8 bits, tivemos lançamentos do MP3 mais para frente, temos ICQ, MSN Messenger, temos o Winamp. Puta, quem não mudava à frente a fachada do seu Winamp ao reproduzir músicas. Tivemos depois, esqueci de mais algum, acho que não. Winamp, Napster, tivemos o Napster, a grande guerra do material de MP3. E acho que é isso. Vamos, enfim, apresentar o SLK, que inclusive, SLK, para quem não sabe, é a abreviação de esporte, leve e curto, que foi o que eu acabei de dizer, que fez o grande sucesso dos carros conversíveis dos anos 90. Carros, inclusive, como eu te falei, sem grandes exageros de design. Nós vamos conhecer agora. Enfim, como dito, vamos conhecer um pouco do carro. Parece que vocês vieram para ficar vendo um careca orelhudo, magro. Vocês ficaram para vir ver o carro. Bom, temos aqui, novamente, assim como o Mazda, temos um painel mais rígido, um carro mais sensorial e um bem mais durável. Não é um bem descartável. Nós temos aqui a coisa do luxo da Mercedes, um couro de qualidade. Temos um painel com uma textura que, se vocês olharem, ó, um console central que imita uma espécie de fibra de carbono, tanto aqui como na lateralzinha de porta, onde fica o puxador de porta. Temos aqui no carro painel central, né? Velocidade máxima de 260 km. O carro aqui mostrado tem 135.268 km. Nós temos temperatura, combustível, parte de RPM, e aqui no console central temos particularidades. Se vocês notarem, como eu falei já antes, são carros que não tinham essa coisa tão carregada visualmente. É um visual mais sóbrio, visual mais voltado para o luxo. Nós temos aqui, e notem do que eu disse também, que já tinha dito antes no vídeo do Mazda, tudo aqui é sensorial, tudo tem barulho, olhem, notem. Temos aqui então ar-condicionado, aqui para abrir e fechar os dutos de ar-condicionado. Temos aqui as posições de onde vai ser jogado o vento, o ar-condicionado ou o ventilador. Temos sistema de som de CD, não sei se vocês conseguem ouvir também, captar, mas tem tudo também toque sensorial, também não precisa de grande força, tudo simples. Temos aqui embaixo aquecimento de banco do motorista, aquecimento de banco do passageiro, era normal para a época, esse tipo de luxo, esse tipo de conforto. Aqui, mijador de farol, né, para limpar o farol. Sim, tomei um banho. Vamos ligar e desligar a SR. Aqui nós temos travamento e desbloqueio da porta. Aqui embaixo nós temos modo neve.
e modo esporte do câmbio. Controles do... Se vocês olharem lá da porta, um carro conversível sem coluna, abrir e fechar o vidro. Controle do retrovisor. Freio de mão. Uma cortininha aqui típica da Mercedes dos carros dos anos 90. Sempre dá problema uma hora ou outra. C63 mesmo, também apesar de ser um carro mais moderno do que esse, também sempre dava problema. Nós temos aqui um porta-treco, um console central. Porta-luvas. E como muita gente não mostra, mas eu gosto de mostrar, temos aqui o manual do carro. Aqui temos o quadro de fusíveis do carro, configuração. E aqui caderno de serviços, anotações do carro, né? Manual. Manualzinho prático, com parte aqui para vocês girando. Esse é o manual do Mercedes-Benz SLK. Aqueles que perguntam o que é um laudo cautelar de vistoria, todo aprovadinho do carro. Aqui outra parte do documento também da Mercedes, documental. Então, temos aqui porta-luvas, airbag do passageiro, airbag para o motorista, temos inclusive aqui a luz do airbag. E aqui temos o controle do acionamento de fechamento e abertura da capota. Buzina do carro. Aqui do lado cada uma. Vocês deram para ouvir aí no vídeo. E aqui acendimento de farol, farol de milha e outros. Os bancos, belos bancos de couro, mas sem acionamento elétrico, é tudo manual. Aqui temos um porta-treco, se vocês precisarem para alguma coisa, para botar algo. Santo Antônio. E como dito, um belo de um acabamento em couro, olha pela lateral da porta. E um carro com seus quase 30 anos de idade, essa unidade aqui é 99, é do finalzinho. É um pouquinho antes do facelift que acontece em fevereiro de 2000. Mas como dito, é um carro que foi lançado em 96, por isso que eu mostrei um pouco da história. Mas temos um carro com quase 30 anos de idade, com todos os botões, todos os consoles, tudo intacto. Tudo realmente como se tivesse saído de fábrica, sem nenhum problema, sem desgaste. Aqui, antes que me perguntem, porta-copos. Enfim, mostrar agora o botão mágico do teto roof, o Vario Roof do carro. Vou mostrar agora para vocês o acionamento do teto rígido do carro, né? Então, ao segurar o botão aqui para baixo, nós damos início à abertura da capota e ela sai aqui para vir até aqui. Confesso para vocês que com meus 1,85 m é um pouco incômodo quando a capota fecha, porque o banco já está no limite, eu não tenho mais para onde ir, a direção só tem profundidade, não tem altura, então na hora de dirigir você fica com a cabeça próximo à capota e não tem mais para onde ir, porque eu não consigo mais descer o meu corpo, então é um pouquinho incômodo, mas nada que tire a elegância do carro e a sensação de direção do carro. É um carro com direção bem encorpada, mas tem uma dirigibilidade muito boa para a época. Estamos falando aqui de 193 cavalos. Eu vou depois mostrar para vocês um pouco do motor. Aqui nós tivemos entre 96 e 99 730 unidades do carro emplacadas pelo Denatran. E no primeiro ano do carro, em 96, foram emplacadas 87 unidades do carro. Um número bem interessante para a época. Para um carro que custava quase 100 mil reais. Então, para a época, uma quantidade boa de carros emplacados. Aí o carro, mostrei um pouco do acionamento para vocês da capota. Falei um pouco em altura, notem com a capota aberta. Deixa eu até baixar um pouco o vidro. Eu termino ficando muito na altura daqui da parte de cima do vidro.
E se eu fosse uma pessoa um pouco maior, provavelmente eu ia dirigir assim. Então gera um certo incômodo, você termina tendo que ficar muito esparramado no banco. Uma das críticas do carro, infelizmente. Enfim, vamos mostrar um pouco do cofre do motor. Nós temos aqui, como diz João Anacleto, temos amortecedores e manta. O amortecedor ajuda na abertura e fechamento do capô. Um capô pesado, não é um capô leve. E temos aqui um motor sobrealimentado, 2.3 litros de 193 cavalos. Essa unidade é acoplada a um câmbio automático. Mas tivemos, além do SLK 230 compresso na geração R170, tivemos o SLK 200, foi lançado em alguns países da Europa com um câmbio manual. Tivemos o SLK 200 compresso, essa unidade do vidro é o SLK 230 compresso, o SLK 320 e tivemos por fim o SLK 32 AMG. Inclusive temos 2 unidades em solo no Brasil. Temos algumas outras variantes de edições especiais, como a Mini Miglia. Também temos uma edição aqui no Brasil, que são 40 exemplares. Aí o carro tem algumas particularidades de soleira numerada, interior vermelho e outras apetrechos. E é basicamente isso que temos para falar parte do coração do carro. A parte mais técnica, quem quiser, vai assistir o Corne lá, ou assistir outros que esses manjam mais e sabem falar muito bem. Vou perder muito meu tempo aqui tentando mostrar ou explicar, porque não é muito a área deste vídeo. Enfim, vamos mostrar agora o grande segredo do carro, que a maioria do pessoal quer ver, afinal das contas, não é o parte de lá, é o sistema de acionamento da capota. Aqui nós temos a abertura e tcharam, tá aqui o teto rígido do carro guardado dentro do porta-malas. Ele tem algumas partes aqui de compartimento aqui, onde a capota termina entrando para ficar acoplado, e você termina tendo um espaço aqui embaixo para colocar malas ou outras coisas. Aqui inclusive tem algumas peças extras do carro, como pistão, o proprietário terminou comprando em algumas viagens. Então temos bastante peça do carro aqui, sobressalente se precisar, inclusive um conjunto do ar-condicionado aqui extra. Tem jogo de tapetes, tem jogo de faróis, também algumas outras coisas. Aqui o famoso kit de primeiros socorros do carro que vinha na época. E aqui também está o grande problema do carro. Muita gente não sabe, que eu vou mostrar quando fechar a capota para vocês. Vocês estão pensando que é déjà vu essa cena, mas não é. Param! Aqui o teto já foi fechado. E nota que fica esse espaço aqui, que é justamente aonde a parte do teto, quando fecha, fica instalado. A gente tem aqui, precisar o acesso mais fácil, pode puxar. E o grande calcanhar de Aquiles das unidades do SLK está aqui no porta-malas. É isso aqui, ó. Aqui nós temos uma bomba hidráulica. Nota inclusive que tem uma parte de óleo aqui. Essa parte essa peça é uma das peças responsáveis pelo acionamento do teto. Então é importante sempre olhar o nível do óleo aqui para ajudar na lubrificação. E esse carro aqui o proprietário já fez todas as trocas de pistões, já fez toda a manutenção dessa peça. Mas essa é uma peça importante em um dos calcanhares de Aquiles do carro, porque o carro com quase 30 anos, uma hora ou outra vai demandar uma manutenção da capota. E geralmente o problema está nesta peça. Enfim, mudar um pouco o ângulo do vídeo, para o pessoal não reclamar que eu não mostrei, como é que diz o influencer, a frenteira do carro, a frente do carro. Vou pegar meu banquinho rapidamente. E enfim, mostrar a chave do carro, não se esqueça. Os botões de abertura e fechamento de porta, sistema de infravermelho.
Símbolo da Mercedes. E isso aqui, para quem não sabe, era muito chique nos anos 90, tá? Não o símbolo da Mercedes, a chave canivete. Temos aqui, antes que eu esqueça, pneus 205, 55, 16 na frente, 225, 55, 16 na traseira. Carro calçado com 4 pneus e Yokohama bem novos. Eu tinha dito também, ó, conjunto óptico mais moderno, mas o proprietário guardou o conjunto óptico original do carro que está no porta-malas. Enfim, vimos um pouco do que é o SLK 230. Vimos um pouco o que foi os finalzinho ali, 96, 97, 98, 99, somente os 96. Vimos essa transição do analógico para o digital, aliás, essa transição praticamente da entrada ao iPod, sonho de consumo de muita gente, ainda mais com o MP3 vindo, essa avalanche de MP3, Napster, putz, uma maravilha esse finalzinho dos anos 90, quem pegou bem sabe. Era um público, de certa forma, sem grandes crises, as crises financeiras estavam por vir ainda, então tivemos um ano sem exageros, belos carros, belo design, e é isso. Enfim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe suas sugestões, críticas e elogios. As críticas são importantes, inclusive, para a gente corrigir problemas, e os elogios para a gente saber que estamos no caminho certo de alguma coisa que está agradando. Se vamos ter episódio 3, eu não sei, tá? Se vamos ficar só no 1 e no 2, mas se tivermos de ter o 3, teremos em breve, sei lá para janeiro ou fevereiro, pensando na próxima pauta. Enfim, mais uma vez, pegue o seu banquinho, esse banquinho vai acompanhar a gente por... Se tivermos o terceiro episódio, vai estar nos acompanhando. Pegue seu banquinho, sai de mansinho e fiquem com esse chuchuzinho de 1999, que está à venda inclusive na Taipan Veículos. Agradecer a Taipan Veículos que nos cedeu o espaço, a iluminação, o carro, e qualquer coisa, entre em contato com a Taipan Veículos no Taipan Veículos no Instagram, ou taipanveículos.com.br, e venha dar uma olhada nesse chuchuzinho. Valeu e até o próximo.